Carta de 9 de agosto de 1962. Querido Joel, nos últimos 2 meses, trabalhando muito seriamente com o eu, tenho percebido mais claramente do que nunca que existe apenas um eu. Meu eu é o seu eu, meu ser é o seu ser. E com isso chegou até mim com tanta força que o pequeno eu, aquele que colocamos entre aspas nos livros, também é universal e, no entanto, o eu de Jim, de John ou Mary, é o eu de mim. Com isso quero dizer que todos os eus que vemos sobre nós como pessoas, bons, maus, indiferentes, são realmente apenas o único eu, o único grande dragão do sentido pessoal, aparecendo como muitas pessoas, mas realmente apenas um falso sentido do único eu verdadeiro. Essa não é outra forma de expressar a história de Caim e Abel? O trabalho de cura tem sido bom ultimamente e sinto que é por causa deste desdobramento cujo ponto crucial é a compreensão mais profunda de seus ensinamentos, de que não existem seres humanos na realidade, só existe eu. Com amor, Lorraine. Depois de um pouco mais de um mês em casa, depois da classe fechada de Princesa Kaiulani de 1962 no Havaí, acompanhado por Emma e Daisy Shigemura, Joel estava de folga em uma extensa viagem ao redor do mundo, que incluía um programa de palestras e trabalhos de classe. Ele estava programado para trabalhar em Londres, Estocolmo, Haia, Hamburgo, Munique, Lausanne, Cidade do Cabo, Durban e Joanesburgo, e a última parada em Hong Kong. Eu ansiava por acompanhá-los, mas o trabalho que sempre vinha primeiro não permitia que me entregasse a esse anseio. Carta de 17 de agosto de 1962. Queridos Emma e Joel, acabei de telefonar para Statler Hilton, mas evidentemente já era tarde demais. Eu queria enviar meu amor a vocês para levá-los nesta longa jornada na qual vocês embarcaram. Mas claro, vocês sabem que ele vai com vocês sem que eu lhes diga. Acho que só queria a alegria e a tranquilidade de ouvir suas vozes mais uma vez. Às vezes, a graça nos leva para as pastagens verdes do refrigério espiritual ao lado do professor, e como fui abençoada por isso. E outras vezes nos mantém próximas pela tarefa que ela nos propõe. Portanto, estou aprendendo a aceitar tudo o que ela me dá para fazer com igual equanimidade e alegria, seja lá o que for, e tento silenciar todos os anseios por qualquer coisa, exceto pela graça de servir como um instrumento. Eu estou motivada, sempre foi assim, mas nunca desta maneira. O impulso para trabalhar a cada momento é tão forte que é como se alguma coisa estivesse de pé atrás de mim, me empurrando, e como se a própria respiração que respiro dependesse de trabalhar com ela. No entanto, não há tensão, mesmo com poucas 4 horas de sono. Apenas absorção. Nenhum eu, apenas trabalho. Bem, muita alegria e realização para vocês dois. Com muito amor, Lorraine. Carta de 29 de agosto de 1962. Queridos Emma e Joel, quando sua última carta chegou, sua carta de 21 de agosto, eu dei uma grande risada. Um dia antes não haveria mais livros e agora 2 novos imediatamente rápido como um coelhinho. Bem, estou feliz. Como você diz, seu espírito está em alta e em alta. Aquela equanimidade a que me referi vem a calhar também para mim. Com muito amor, Lorraine. Carta de 6 de setembro de 1962. Querido Joel, sim, acho que um livro sobre a cura estaria correto, e nesse caso, você talvez me deixe usar esse trabalho recente como um clímax do ultimato em cura espiritual avançada. Neste momento, o trabalho imediato é o parêntese na eternidade, e está crescendo e crescendo e crescendo. Cada vez que me viro, surge algo novo que é apenas um dever. Portanto, seja paciente conosco. Mal posso esperar para ouvir a palestra de quarta-feira à noite em Manchester, porque ontem, quando você estava dando, senti algo tremendamente comovente. Hoje também eu estarei lá. No preciso momento em que você sente que o espírito está se esquivando de você,
algumas das maiores mensagens vieram. Você percebeu o que nos deu na quarta-feira desta última classe em Chicago? É um dos pontos altos do novo livro, se não o mais alto. Então ele vai. Seguindo o belo capítulo da segunda parte do Parênteses na Eternidade sobre iniciação, seria maravilhoso ter um capítulo sobre o casamento místico. Não temos muito sobre isso. Não sei se você poderia apresentar algo que ainda não temos, mas seria uma boa tentativa. Que tal isso em breve? Poderia ser chamado de União, se você não gostar do título acima. É tocado lindamente em A Arte de Meditar, nas páginas 94 e 95. Você pode acrescentar algo a isso? Talvez eu esteja perguntando o impossível, mas como um bom ex-fuzileiro naval, isto apenas deve levar um pouco mais de tempo. E o que é provável que venha de um ex-fuzileiro naval e Joel Goldsmith, o professor? Quebrantamento da Terra. Tudo está bem aqui, nenhum quebrantamento da Terra acontecendo. Com muito amor, Lorraine. Carta de 21 de setembro de 1962. Queridos Emma e Joel, sua experiência esclarecedora em relação à questão da abertura do Mar Vermelho foi tremenda. Tais experiências são carne e pão para 1000 vidas. Basta pensar quantas 1000 vidas você teve aqui mesmo nesta única vida em termos de iluminação. Que portas da consciência esta última deve ter se aberto? Obrigada por compartilhá-la comigo. Acho que precisamos ouvir repetidamente que não há ilusão externalizada e depois apontar isso de 1000 maneiras diferentes. Com muito amor, Lorraine. Joel esteve na plataforma quase que continuamente em 1962, começando com classes em Honolulu, em Maui em janeiro e fevereiro, seguido por classes em Riverside, San Diego, Glendale, Pacific Palisades e Los Angeles, na Califórnia, durante março e abril. Após o trabalho em Chicago e Tulsa em maio, Joel voltou ao Havaí para as classes em Honolulu e novamente em Maui, onde decolou para a Inglaterra quase que de imediato. Lá ele conduziu 2 classes em Londres e uma em Manchester. Como sempre, Emma estava ao seu lado, e nesta viagem eles também foram acompanhados por Daisy. Os 3, Joel, Emma e Daisy, voariam para a África do Sul, onde Joel completaria seu pesado programa de trabalho para 1962. A recusa do governo sul-africano em conceder visto a Daisy por causa de sua ascendência japonesa a forçou a retornar ao Havaí. Ao mesmo tempo em que a concessão do visto estava pendente, surgiu um problema no Havaí que fez Emma decidir retornar ao Havaí com Daisy. Carta de 23 de outubro de 1962. Querido Joel, bem, o que devemos dizer? Nunca um momento de monotonia no caminho infinito? As coisas certamente têm acontecido rápida e furiosamente para você, e a mudança de cena, momento a momento. Quando Emma me ligou ontem à noite, eu nem tinha tido a oportunidade de abrir minha correspondência, que estava me esperando quando voltei de um dia muito cheio do escritório e que tinha nela suas 2 cartas. Você pode imaginar a minha surpresa ao ouvir a voz dela? Fiquei ainda mais surpresa que você não estava ao lado dela para assumir o comando quando ela terminou de falar. Não conseguia imaginar vocês 2 separados. Lamento, além das palavras, ter este compromisso em Detroit para dar uma classe do caminho infinito, de modo que eu não poderei vê-la. Tentei convencê-la a ficar e parar aqui no domingo quando eu voltasse, mas acho que ela e Daisy querem ir para casa. É um momento difícil para vocês 2. Lembro-me bem de nossa conversa de dezembro passado e posso entender como você se sente. Eu me perguntava por que você nunca me escreveu sobre isso, e esse deve ter sido o sentimento desconfortável que eu tive algumas vezes. Você certamente teve a paciência de Jó, e as asas em seus ombros já devem estar bem visíveis. Eu não precisarei nem mesmo olhar com cuidado para vê-las. Elas serão a característica dominante da sua maquiagem. A notícia de que você vai parar por aqui é para mim uma parte maravilhosamente compensadora de tudo isso. Uma compensação mínima por você não ter uma companheira de viagem, mas uma bela dádiva para mim. Já faz tanto tempo.
tanto tempo. A crise cubana lançou uma sombra de tristeza sobre a nação. Há um peso no ar e agora, mais do que nunca, chegou a hora de quebrar o hipnotismo do medo, a cobiça pelo poder e a ganância. Sim, pura estupidez. Com muito amor, Lohane. De Roma, Joel tinha voado sozinho para o Cairo, Egito, e depois para a cidade do Cabo, um voo de 20 horas com uma breve escala no aeroporto de Joanesburgo. Era a primeira vez desde o casamento deles em 1957 que ele tinha ido a qualquer lugar de trabalho público sem Emma ao seu lado, e o entristecia que ela não estivesse com ele. Tanto em Joanesburgo quanto na cidade do Cabo, ele foi recebido calorosamente pelos estudantes com uma recepção nos aeroportos. No dia seguinte, ele deu uma palestra na cidade do Cabo para mais de 200 estudantes. Durante todo este tempo, ele também tinha estado acordado, meditando hora após hora por causa da crise dos mísseis cubanos. O que ele mais precisava era de alguns dias de descanso antes de empreender o programa de tributação que havia sido arranjado para ele. Mas isso não era para ser assim. O programa interminável de classes após classes em 1962 proporcionou poucos dos intervalos de solidão silenciosa e renovação interior tão essenciais para a realização de uma atividade espiritual mundial. Antes que a classe na cidade do Cabo se reunisse para sua primeira sessão, ele se viu abatido com trombose coronária e foi parar no hospital, um lugar desconhecido para ele. Sua rápida melhora foi notável. Em poucos dias, ele estava novamente respondendo às correspondências, embora de uma cama de hospital, pois não havia como parar para Joel. Ele insistiu em continuar o trabalho, ensinando alguns alunos de sua cabeceira e, eventualmente, dando trabalho de classe na cidade do Cabo, que havia sido previamente arranjado. Apresentar sua mensagem amada e ensiná-la aos que estavam prontos para ela foi a sua força vital. Ele não poderia evitar de fazer isso, assim como o sol não poderia deixar de brilhar, mesmo que as nuvens às vezes pudessem obscurecer sua luz. Para mim, foi uma oportunidade de devolver ao meu professor parte do apoio espiritual que ele me deu de forma tão incisiva em todos os anos anteriores. Assim, todos os dias eu escrevia para ele, assim como ele para mim, e eu meditava quase que incessantemente. Carta de 2 de novembro de 1962. Querido Joel, durante toda essa semana tive um sentimento desconfortável a seu respeito, como se você precisasse de ajuda, e muita. Na verdade, tenho tido isso desde que você esteve no Cairo. Sua carta de 27 de outubro, ontem, foi uma indicação disso, e hoje eu soube que você estava fazendo uma estada no hospital. Espero que tenha sido mais tranquila do que a que eu tive há muitos anos. Os hospitais aqui têm tanto tráfego no meio da noite quanto o estado de Chicago e Madison no meio do dia. Desta experiência, um novo e glorioso desdobramento virá para aprofundar a experiência de todo o corpo estudantil. Incorporeidade está ressoando em meus ouvidos. Minhas pequenas e simples lições para os alunos enfatizaram e reenfatizaram o fato de Deus aparecendo como um ser individual, e, inextricavelmente entrelaçada a isso, está a palavra incorporeidade, como produto inevitável dessa aparição. Não poderia ser de outra forma, poderia, mas tornou a incorporeidade tão real, tão viva. Estive com você de manhã, ao meio-dia, à noite e no meio da noite. Sua incorporeidade brilha como uma luz radiante em minha consciência. Com amor, Lohane. Carta de 3 de novembro de 1962. Querido Joel, apenas um bom dia ou uma boa noite ou um oi para você. Estive relendo sua última carta e sorrindo um pouco nas recepções que lhe foram feitas tanto na cidade do Cabo quanto em Joanesburgo. Se você for levado para a cama quando for recebido assim, continuaremos a manter sua recepção aqui camuflada no anonimato, silenciosa e discreta.
É claro, esta é a única maneira que sabemos como fazer aqui de qualquer maneira. Temos estereótipos dos ingleses e holandeses como sendo reticentes, pouco demonstrativos e rígidos, e então eles superam toda a suposta extravagância associada aos americanos. Conceitos, conceitos. Tudo vai bem por aqui. Algo maravilhoso tomou conta de mim. É a estranha sensação de ter voltado para casa. Nesta classe de trabalho aqui, estou realmente ensinando. Ensinando como quando estava na sala de aula na escola, completamente absorvida em um só ponto, ou o que quer que me seja dado para fazer. Trouxe uma liberdade tão tremenda, do tipo que eu costumava ter. Nos velhos tempos em que ensinava na escola, quase todos os professores faziam planos de aula elaborados antes de apresentar sua lição. E eu andava sempre no frio, confiando na inspiração do momento, que nunca me falhava. E é assim agora. A mensagem é a coisa mais importante, preparando sua beleza e sua glória, e eu não tenho conhecimento de nada além disso. Às vezes me encontro martelando, mas é algo sobre o qual parece que não tenho controle. Ela simplesmente se derrama em um fluxo constante. Ainda há aquele sentimento desconfortável antes de começar e uma crescente incapacidade de fazer qualquer tipo de preparação, exceto meditação profunda, muito profunda, na qual não se pensa em nenhuma mensagem, mas quando estou falando, não há eu, há apenas a mensagem. Não sei se vai continuar ou não, mas tem sido uma experiência e tanto, e sou grata a você por me levar a esta liberdade. Estou por perto a todo momento. Com amor, Lorraine. Carta de 3 de novembro de 1962. Querido Joel, em meu trabalho para você sempre vem a palavra: este não é um homem. Esta é a consciência de Cristo revelada em sua plenitude para esta geração e para os séculos vindouros. Essa consciência de Cristo não conhece limitações e não conhece barreiras para sua atividade ou expressão. É tão claro para mim que a má prática não pode operar nessa consciência de Cristo, que forma seu próprio veículo de expressão através da mente incondicionada, apenas perfeição. Falei com Emma ontem e dela soube que você estava muito no topo e novamente tendo desdobramentos espirituais profundos. Se não fossem todos esses negócios bobos sobre vistos e outras parafernálias que envolvem viagens a países estrangeiros, eu estaria a caminho daí. Claro, sei que se você precisasse de alguém com você, Emma estaria bem ao seu lado. Estou descansando na garantia da natureza ilimitada, sem fronteiras e incorpórea da consciência de Cristo. É maravilhoso. Com amor, Lorraine.